e o assunto é liderança feminina. Na verdade, os desafios da liderança feminina. Apesar da gente ainda estar em fevereiro, a gente sabe que março é celebrado o Dia Internacional da Mulher e eu acabei de participar da gravação de um podcast junto com a Ferolab. Foi um bate-papo incrível que a gente conversou sobre os desafios da liderança feminina. Quando eu estiver pronto, né, que for ao ar, eu vou avisar aqui, mas por enquanto queria só começar essa discussão. Se vocês, mulheres, né, que estão aí na carreira, que tipo de desafios que vocês enfrentam para essa ascensão da carreira, né? Vocês têm pretensão de um dia se tornarem líderes? Quais que são esses obstáculos internos e externos? E os homens, né? O que eles podem fazer como aliados para a gente refletir sobre esses desafios? Então, dentre os assuntos que a gente conversou, que são muitos nesse tema, a gente falou sobre o sistema patriarcal, né, que a gente vive. Quais são os estereótipos de gênero que qualificam homens e mulheres com determinadas características que não são inatas, a gente sabe disso. Nós, mulheres, somos treinadas, desenvolvidas com determinadas habilidades desde que a gente nasce, né, gente, na verdade. Como, por exemplo, cuidar, como se cuidado com o outro fosse inerentemente uma habilidade feminina, quando na verdade a gente desenvolve ao longo da nossa vida, desde que a gente ganha a nossa primeira bonequinha, né? Então, como também os homens podem ser desenvolvidos nesse tipo de habilidade, de competência, que foram listadas, inclusive, recentemente pela ONU, como 10 habilidades do profissional do futuro. E lá estão cuidado genuíno com o outro, flexibilidade cognitiva, gestão com pessoas, tudo isso que a gente sabe fazer muito bem, porque nós fomos treinadas para isso. De novo, não existe uma diferença no cérebro feminino e masculino que diga que a mulher é mais sensível, que o homem é mais racional, a mulher é mais emocional e o homem toma decisões de uma forma mais assertiva, certo? Outro ponto que é importante a gente falar, não tem uma mulher universal. Então eu não posso nunca vir aqui pensar quais são as demandas e as necessidades de todas as mulheres, porque a gente precisa ter um olhar interseccional. Lá desde os primórdios, né, quando as sufragistas estavam lutando pelo direito ao trabalho, direito ao voto, as mulheres negras já trabalhavam desde sempre, inclusive aqui no Brasil desde a escravização. Então são demandas diferentes. Se a gente observa hoje o gap que a gente tem de liderança feminina, uma pesquisa recente também que foi feita pela Fundação Dom Cabral, aqui no Brasil, 90% dos CEOs de grandes empresas brasileiras são homens brancos. Então, onde estão as mulheres? E, principalmente, onde estão as mulheres negras? São demandas, são intensidades e desafios diferentes que nos atravessam. Muito embora a gente tenha pautas das mulheres em geral, né? Vamos dizer assim. Outra coisa que a gente falou foi sobre a economia do cuidado. O que é a economia do cuidado? É aquele montante enorme de trabalho invisível que as mulheres fazem desde sempre, como cuidar das crianças, arrumar a casa, limpar, passar, e que são trabalhos não remunerados, mas que por causa desses trabalhos é que é possível que a economia se movimente. Porque enquanto tem um cara lá no alto das empresas, trabalhando fora e tomando as decisões, tem alguém fazendo de tudo para essa economia, para esses bastidores aqui funcionar. E isso não é valorizado. Tudo isso que essas mulheres poderiam receber corresponde a um valor enorme que teria um impacto no PIB do nosso país, certo? Outro assunto que a gente falou foi do teto de vidro. Vocês já escutaram falar da teoria do teto de vidro? O que acontece? O teto, né, essa metáfora criada lá na década de 70, é uma barreira que as mulheres são barreiras que as mulheres encontram para sua ascensão. E por que de vidro? Porque são barreiras invisíveis. Algumas a gente consegue notar com mais clareza, outras não. Então, como o machismo de cada dia nos atravessa e impede? Quais são as pressuposições de que, por exemplo, uma mulher com filhos não vai poder ser uma diretora de uma grande empresa porque a maternidade poderia atrapalhar, ela poderia não viajar. Então a gente parte de pressupostos que se tornam barreiras para essa mulher conseguir a ascensão. Então a gente tem muitas mulheres
na base dessa pirâmide hierárquica, fazendo trabalhos da base até chegar no primeiro nível de liderança, mas à medida que essa carreira vai subindo, vai ascendendo, a gente percebe um claro afunilamento das oportunidades. E aí é que a gente vê essa desigualdade na ocupação de cargos de alta liderança. Para vocês terem uma ideia, como a pandemia acirrou e, na verdade, potencializou todas essas fraturas nossas, né, essas vulnerabilidades que a gente já era acometido, que o Fórum Econômico Mundial fez uma previsão de que o gap antes da pandemia para a gente atingir a equidade de gênero no mundo era de 95 anos, 99, tem que só conferir, mas 90 e tantos anos. E agora é de 136 anos, ou seja, a gente retrocedeu uma geração nesse gap para a gente alcançar a equidade de gênero. Por fim, a gente falou também sobre desafios de carreira e maternidade, né, gente? Como benefícios e legislação poderiam fazer uma grande diferença para a gente alcançar a equidade de gênero. Faz sentido uma mulher ter 120 dias de licença maternidade e o homem ter 5 dias garantido legalmente? O que se faz em 5 dias, gente, com um bebê dentro de casa? Então aí é que já começa desde o início essa discrepância, por exemplo, no cuidado com os filhos. Porque se 5 dias depois o cara tem que voltar, né, para o seu trabalho, esse trabalho fica praticamente exclusivamente com as mulheres. Então falamos sobre isso e também falamos sobre indicadores. Quais as pesquisas que têm demonstrado que quando a gente tem efetivamente diversidade, especialmente no board das organizações, que tem assentos femininos nas tomadas de decisão, quando as mulheres têm de fato poder de decisão nas organizações, a potencialidade é de um aumento de 25% na performance financeira. Há um aumento exponencial de inovação, de criatividade. E a gente falou ainda também sobre a síndrome da impostora, aquela famosa vozinha que fica atormentando a gente, principalmente mulheres que vão alcançando sucesso na carreira, de que você não é capaz, de que você é uma fraude, de que a qualquer momento vão descobrir que você é um blefe intelectual. Então isso nos acompanha. E aí a Sheryl Sandberg, que é diretora e ocupa também um dos assentos no Conselho de Administração do Facebook, no livro dela Faça Acontecer, vou até deixar depois de indicação, ela fala uma coisa muito legal. Sempre que essa vozinha ficava falando no ouvido dela, ela fazia uma lista de evidências que comprovavam as vezes que ela tentou as coisas e obteve sucesso. Então, quantas vezes eu fui reprovada na minha faculdade? Nenhuma. Então, ela aprendeu, e eu achei maravilhosa essa frase, e eu quero terminar com ela porque eu adotei para minha vida, a desdistorcer a distorção. Então, bora, mulherada, vamos desdistorcer essas distorções culturais, sociais, que fazem essa vozinha interna e essas barreiras externas estarem aí na nossa carreira e vamos ocupar o nosso assento nessa mesa para a gente fazer um futuro melhor e mais equânime para todo mundo? Bora!